Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar sobre o que é o tax shield. É uma expressão que alguns já podem ter ouvido falar, usam muitas vezes nas fórmulas, principalmente para calcular o custo médio ponderado de capital, ou WACC, Weighted Average Cost of Capital, onde a gente coloca dentro da fórmula uma componente que é o tax shield, e é o que a gente vai explorar hoje. Qual que é a origem do tax shield, de onde ele sai, e por isso que a gente usa ele na fórmula para calcular custo de capital, e não somente essa, mas, por exemplo, para ajustar também a fórmula do beta, quando eu quero alavancar, ou seja, quando eu quero colocar os efeitos da alavancagem financeira, ou seja, do endividamento dentro de um beta, e outras fórmulas que aparecem normalmente quando a gente faz projetos de valuation, análise de finanças corporativas e assim por diante. Então, vamos lá descobrir como é que nasce o tax shield. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: a gente vai ver a empresa e eu vou mostrar ela de duas formas. De uma forma, uma empresa com dívidas e uma empresa sem dívidas, porque o efeito tax shield aparece justamente da questão do endividamento, de um benefício fiscal que vem do fato que você pode deduzir da base de cálculo do imposto o que você paga de juros, o que você paga de despesa financeira. Esse é o tax shield, é esse benefício fiscal. E esse que a gente vai ver como calcula. Então, para entender isso daí, eu vou montar aqui uma estrutura simples de demonstração de resultados. Simples no sentido que eu não vou fazer assim todas as linhas aqui da demonstração de resultados, mas vou colocar algumas delas só para a gente fazer algumas contas. Então, aqui colocar as receitas líquidas. Das receitas líquidas eu tiro os custos, tiro as despesas operacionais, e depois da receita líquida, depois que eu tiro os custos e as despesas operacionais, a gente chega no resultado operacional, que é também conhecido como, eu vou usar aqui o termo em inglês, o EBIT, o Earnings Before Interest and Taxes, ou também conhecido como resultado operacional. Isso daqui é uma DRE, uma demonstração de resultados de exercício, uma mais simples. Depois do resultado operacional, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair aqui as despesas financeiras, somo as receitas financeiras, para calcular o resultado líquido, mas vou só colocar aqui a despesa financeira. E aí eu tenho outro corte, que aí vou chamar de EBT, porque aqui, ó, Earnings Before Interest and Taxes. Se eu tiro os juros, que são as despesas financeiras, isso daqui, ó, vou até colocar aqui, também conhecido como interest, ou juros, que a gente paga na empresa. Então, tirei o interest, isso vira earnings before taxes, que aqui em português a gente também chama de lucro antes do imposto de renda, ou LAIR. Depois desse daqui, o que a gente vai fazer? Se é o lucro antes do imposto de renda, aqui a gente tira o imposto de renda. E aqui é o seguinte, o imposto de renda calculado sobre o EBT aqui. Tá ok? Então, essa é uma coisa aqui que a gente tem que lembrar. Então, calculado sobre EBT. E outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, aqui no Brasil, quando a gente fala imposto de renda, também anda junto com ele a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é imposto de renda. Então, quando eu falo imposto de renda, entenda o imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro. E outra coisa,
da maneira que eu estou fazendo, eu estou imaginando que é tributado sobre lucro real. Porque se for lucro presumido ou simples, eu já deduzi aqui em cima das receitas brutas para chegar na receita líquida. Então, o imposto de renda, essa parte não adianta. Então, aliás, isso vale até um reforço inteligente, que o Tax Shield vale para quem é tributação, ou seja, quem é tributado pelo lucro real. Se não for tributado pelo lucro real, não tem tax shield. Então, esquece, a vida é mais fácil. Também não tem o benefício fiscal. Aí eu faço o último corte. E aí eu tenho o resultado líquido. Pode ser lucro líquido ou prejuízo líquido, ou também que se chama aqui em inglês net income, só para ter um nomezinho aqui. Então, está aqui a nossa demonstração, de uma maneira simplificada. E aí eu vou ter duas formas. Então, vou colocar aqui a empresa sem dívida. E do outro lado aqui, eu vou colocar a empresa com dívida. Então, só para a gente entender o seguinte, é a mesma empresa, a única coisa que muda é que eu tenho uma situação onde ela não tem dívida e outra situação que ela tem dívida. Então, tá aqui. Então, é igual a todos os aspectos. Então, agora vamos preencher aqui, vamos dizer, os buracos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui certas receitas e tal. Então, receita líquida. Aqui eu vou colocar um valor aqui de 200. Aqui também na empresa com dívida é igual. Para as duas empresas é o mesmo valor de receita, 200. Tiro os custos. Então, os custos aqui eu vou dizer que são iguais a 70. Também é igual para as duas empresas. Tiro as despesas operacionais para os dois casos. Então, iguais a 30. E aí eu já posso fazer o corte para as duas empresas aqui. Na verdade, a mesma empresa com duas situações diferentes. E aí eu vou ter aqui 200 menos 70 menos 30, vai dar um EBIT igual a 100. E aqui a mesma história. Tiro os custos e as despesas e vou chegar no lucro operacional, ou resultado operacional, ou EBIT, igual a 100 nos dois casos. Aí o que vai mudar de uma empresa para outra? Vai mudar justamente a questão das despesas financeiras. E aqui vai mudar. Então, por exemplo, no caso aqui dessa empresa sem dívida, a despesa financeira vai ser igual a 0. Afinal, ela não tem dívida, então não tem despesa financeira, não paga juros. A empresa aqui com dívida, ela vai pagar juros, tá ok? Então, eu tenho que pegar e calcular aqui um juros sobre ela. Vamos dizer aqui que o juros seja... Como que eu vou calcular esses juros? A despesa financeira ou juros, vou colocar aqui ele é calculado como? É o principal da dívida vezes a taxa
de juros. Então, é assim que a gente calcula os juros. Então, vamos dizer aqui, só para fins de exemplo, que o principal da dívida seja igual a 100. Então, isso é dinheiro, e vou dizer que a taxa de juros seja igual a 10%. Então, a minha despesa financeira, nesse caso, vai ser 100 vezes 10, que vai ser igual a 10. Então, está aqui. Essa é a despesa financeira que eu vou subtrair. Calculo, nesse caso, o lucro nos impostos de renda vai ser 100. 100 menos 0 é 100. E aqui é 100 menos 10, que vai dar 90. Esse vai ser o nosso lucro nos impostos de renda. Aí eu preciso calcular o imposto de renda. Para calcular o imposto de renda, então eu vou passar aqui, eu preciso de uma alíquota de imposto. Então, vou colocar aqui. Eu preciso escolher uma alíquota de imposto. Vou colocar uma alíquota aqui arbitrária. Colocar aqui uma alíquota de 30%, só para facilitar aqui a conta. Então, o imposto vai ser calculado sobre a base 100 aqui. Então, eu pago aqui 30 de imposto, tá ok? E aí eu já posso calcular o resultado líquido. É 100 menos 30, que dá 70. Tá aí o nosso resultado líquido. E aqui eu vou calcular o imposto, que vai ser 30% sobre 90. Então, aqui vai dar 27. E aqui eu faço a conta. Aqui dá 3.863. Esse vai ser o meu lucro líquido, no caso que eu tenho a dívida. Muito bom. Mas e o tal do Tax Shield? Cadê o tal do Tax Shield? Onde ele foi parar? Bom, acontece o seguinte, e aí que vai começar a ficar divertido aqui. Vejam que aqui no caso da empresa com dívida, eu paguei 27 de imposto. No caso da empresa sem dívida, eu paguei 30 de imposto. Então, na empresa com dívida, eu paguei menos imposto. Então, aqui teve uma economia. Tinha uma redução aqui. Economia de imposto. Que foi igual a R$3. Como que eu calculo essa economia de imposto? Olha, ela foi a diferença aqui, ó. Eu pagava 30, agora paguei 27, porque... E por que aconteceu? A única coisa de diferente foi esses juros aqui de 10, que a origem dele é essa aqui, ó. Esse juro de 10, que surgiu porque a empresa tomou dinheiro emprestado. Bom, legal. Então, eu consegui economizar imposto porque o que eu pago de juros, eu deduzi da base de cálculo 100 na empresa com dívida, e isso me gerou uma economia. Claro, aí alguém pode falar, mas eu paguei menos, teve um lucro menor. Teve um lucro menor também. Por outro lado, o que aconteceu? Você remunera 63 para os sócios e remunera 10 para os credores. A empresa com dívida, ela fez uma captação com credores. Por isso que está aqui, ó, esse principal da dívida. Por isso, o acionista recebe menos, mas ele também, acionista, investiu menos, porque parte do investimento foi feito com a captação que a gente fez com os credores, no valor de 100.
e aqui a remuneração dos credores, que é esse 10 de juros. Então, o acionista recebe um pouco menos, mas também o acionista investiu menos. E aí está todo mundo remunerado. Na verdade, se a gente parar para pensar, olha o que acontece aqui. Eu agora remunerei 10 para os credores, 63 para os sócios, ou seja, para os meus investidores, no total, eu remunerei 73. Remunera 73 para os investidores, que são os credores e os sócios. Neste caso da empresa sem dívida, eu só remunerei 70, não tinha dívida. Então, eu só remunerei 70 os acionistas. Nesse segundo caso, eu conseguirei remunerar 73. Aí alguém pode falar, puxa, da onde veio esses 3 a mais que eu consegui remunerar? Da economia dos impostos. Então, com essa economia de imposto que a gente fez, a gente conseguiu remunerar mais gente. Então, está aí um benefício do Tax Shield. Aliás, essa economia de imposto é o tal, agora podemos dar nome aqui, ou esse benefício fiscal, é o tal do Tax Shield. Tá ok? Isso daqui é um benefício fiscal e é um ganho que a empresa vai distribuir. É um ganho fiscal, um ganho tributário. É um ganho que a empresa vai distribuir para os seus investidores, os credores e os acionistas. Isso às vezes não fica tão transparente, mas veja que quando eu olho para os investidores, para a remuneração dos investidores, credores e os sócios, eu gerei mais dinheiro aqui. Na verdade, eu não fiz mágica. Eu economizei o imposto de renda. Então, sobrou a mais. E sobrou quem? Para os acionistas, na verdade. Então, esse benefício, eu paguei 10 para os credores, paguei menos imposto, e isso quer dizer que o acionista levou 3 a mais do que se não tivesse o Tax Shield, o acionista ia receber 60. Então, eu daria na mesma aqui um lado ou outro. É o caso, por exemplo, para quem é tributado pelo lucro presumido ou pelo simples. Não tem o efeito do Tax Shield, não tem esse benefício fiscal. Então, não tem essa economia. Então, para empresas que são tributadas pelo lucro presumido ou pelo simples, tanto faz captar, não tem o benefício aqui de você captar dinheiro com a dívida. O único benefício que pode acontecer é uma taxa bem menor do que os sócios estão querendo, ou dinheiro que o sócio, por exemplo, não tem para investir. E como que eu vou calcular esse Tax Shield também? Tem um jeito de calcular esse Tax Shield, que é o seguinte: se eu construir uma fórmula para calcular esse Tax Shield, para chegar nessa economia de 3, o que acontece? Olha, como que ela surgiu? Eu peguei aqui o EBIT, tirei aqui as despesas financeiras, que foram os juros, tá certo? E depois calculei o imposto. Para chegar aí nesse benefício. E a diferença de um ou outro é que dá. Esse 3 aqui, eu posso chegar nesse mesmo número da seguinte forma. Eu pego o quanto a gente paga de juros, então, os juros aqui, ou interest, e multiplico pela alíquota do imposto de renda. Então, e isso daqui, e os juros, eu posso escrever ainda como o principal da dívida, que a gente falou aqui em cima, vezes a taxa de juros.
Então, essa alíquota é percentual, só para a gente não perder o foco. Esse juros é dinheiro. Esse é o tax shield. Tax shield é esse benefício aqui. Muito bom. E aí eu posso ainda escrever isso aqui, então. Uma forma, se a dívida, vamos dizer, se o valor da dívida for igual ao seu principal, o valor de mercado da dívida for igual ao principal, eu ainda posso escrever o seguinte: o valor de mercado, o D, que é o valor de mercado da dívida, vezes a taxa de juros I. Então, vou chamar essa taxa de juros aqui, ó, de I, um I pequeno, que é um percentual. Então, aqui, ó, isso é dinheiro, valor mercado, isso daqui é um percentual, vezes a alíquota de imposto de renda, que normalmente se usa a letra T aqui, que é um percentual aqui. Então, vou até colocar aqui, ó. Essa alíquota normalmente se chama T. T vem de tax rate. Tá ok? Vou até anotar aqui, tax rate. Mas é uma T maiúsculo, é o que a gente usa. E aí a gente tem aqui o cálculo do tax shield. Então, outra fórmula que a gente encontra muito aqui, que é esse benefício fiscal. E aí é o que lhe aparece na fórmula. Então, na fórmula do custo de capital, inclusive, a gente vê este termo aqui. Ele aparece de uma maneira bem clara. Isso daqui, ó. Esse valor mercado da dívida aqui vale, a gente usa isso quando ele for igual ao principal, senão use aqui o nome principal. Muito bom. Olhando aqui só para fechar isso aqui, a gente já sabe que esse é o tax shield. Tá? Esse é o tax shield da maneira, ou melhor, expresso na forma de dinheiro. Tem gente que gosta de olhar o tax shield como um percentual. Se olhar o tax shield do ponto de vista percentual, aí você olharia só esse pedaço aqui, ó, taxa de juros vezes a alíquota do imposto. É a forma de ver o tax shield na forma percentual. E eu vou mostrar onde aparece isso daqui. É muito comum a gente ver o seguinte: a gente vê a fórmula do WACC, o custo médio ponderado de capital. A gente vê a fórmula da seguinte maneira, ó. É a dívida vezes o custo da dívida vezes 1 menos a alíquota do imposto, mais o equity, o valor de mercado equity, vezes o custo do equity. Tudo isso já sobre dívida mais equity. Tá? Tem gente que coloca separado, dívida sobre dívida mais equity, vezes KD, vezes 1 menos T, mais equity sobre dívida mais equity. Eu coloquei tudo isso daqui com o mesmo denominador, que é o que acontece. Só que aí, olha o que acontece. Vocês estão vendo assim, ó, dívida vezes custo da dívida vezes 1 menos T. Se eu abrir esse parênteses, vai ficar o seguinte: dívida vezes custo da dívida, que multiplica 1, menos. E agora, dívida vezes custo da dívida vezes o T. Então, dívida vezes custo da dívida vezes
o T, alíquota de imposto, mais o equity, vezes o custo do equity, tudo isso dividido pelo valor do mercado da dívida mais do equity. Muito bom. Vou colocar um parênteses aqui, só para... olha aqui. Está aqui o nosso tax shield aparecendo de novo. Aliás, é o que aparece na fórmula. Então, esse daqui, ó, essa nossa fórmula da tax shield é o que aparece aqui. Então, quando vocês pegam a fórmula WACC e tem lá dívida ou dívida sobre dívida mais equity vezes custo da dívida vezes 1 menos T, esse 1 menos T é porque o menos T, quando multiplica pelo KD aqui, tal, a gente chega justamente no tax shield. Então, não é aqui só 1 menos T. Muita gente fala erroneamente que 1 menos T é o tax shield. Não é isso. O tax shield é o D vezes o KD vezes 1 menos T. Ou D vezes I vezes o T. Só uma coisa. Quando o valor de mercado da dívida for igual ao principal, então isso daqui, ó, se isso daqui for igual, isso daqui é igual ao principal, ou o contrário, isso quer dizer também que aí, nesse caso, o custo da dívida é igual à taxa de juros aqui. Eu tenho essa relação. Para quem quiser ver isso daí, dá uma olhadinha nos vídeos sobre Yield to Maturity. Esse KD, na verdade, nada mais, nada menos, é o Yield to Maturity, YTM de um título de dívida. Mas isso é uma coisa que vocês podem explorar depois com mais carinho, por isso que é bom olhar o vídeo sobre Yield to Maturity, custo da dívida, que inclusive a gente explora para calcular o custo médio ponderado do capital. Mas está aí. Então, o tax shield é essa parcela aqui, ou calculado dessa forma, é os juros vezes a alíquota, os juros que eu pago vezes a alíquota de imposto de renda, que eu posso calcular dessa forma aqui também, usando essas relações. Então, até em vez do I aqui, se eu tenho essa relação aqui, então posso chamar o I igual ao custo da dívida, e I igual a KD. Que é o que a gente encontra aqui na fórmula do WACC. Só que aqui na fórmula já foi resumido. Então, aqui eu estou abrindo a tal da fórmula. Ou, na verdade, o que a gente está dizendo aqui na fórmula do WACC é, olha, o custo médio ponderado de capital é o quanto eu tenho que pagar para os credores, mais quanto que eu tenho que pagar para os sócios, menos um benefício fiscal que reduz este custo aqui para a empresa como um todo. Ou ele reduz o custo ou gera uma economia de imposto, que é essa que a gente calculou, viu a origem. E, aliás, por isso que se diz, inclusive, que ter dívida é bom, porque ela gera essa economia. Na verdade, ter dívida é bom por dois fatores, principalmente para quem é tributado pelo lucro real, porque gera economia de imposto, gera esse tax shield, e a segunda é que o credor participa com uma parte do capital. Ou seja, ele entra lá com o principal da dívida, ele entra com o principal, ajuda a financiar os projetos. A empresa sem dívida não tem isso. Tá ok? Então, aqui é só o acionista que está bancando tudo. O que fica caro e, às vezes, ele não fica muito afim de participar com todo esse capital, digamos assim. Muito bom, pessoal. Então, esse é o nosso querido tax shield. É assim que ele é calculado, a origem dele. E é bom conhecer porque ele é um benefício que aparece assim recorrentemente e você, na hora de tomar a decisão se vai captar dinheiro com sócios ou com credores, tem que analisar esse benefício para ver se ele está aparecendo, ele está surgindo, como ele calcula dentro da própria avaliação, o impacto dele no custo de capital da empresa. E tem métodos como, por exemplo, o Adjusted Present Value, que pega, por exemplo, o tax shield e calcula a parte, ele dá um tratamento separado dos demais fluxos, que a gente trata em outro vídeo. Tá bom? Muito bom, pessoal.
Espero ter entendido o que é o Tax Shield, que é uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar custo capital, decisões financeiras, de financiamento. E ele é fácil, na verdade, de ser calculado, verificado. Só tem que tomar cuidado que, às vezes, nas fórmulas, como eu comentei, muitas vezes acha, esse pega 1 menos a taxa menos a alíquota de imposto é o tax shield. Não, na verdade não é isso. O tax shield é aquela economia que vai ser os juros que você paga vezes a alíquota de imposto que vai ser cobrada da empresa. Esse é o benefício fiscal, essa economia que está aí é o caro tax shield. Tá bom? Até mais!